Dando continuidade, convidamos agora para o palco, trazendo um tema de grande relevância. Nem sempre foi assim. Mercado versus Estado. As duas visões da organização da ordem capitalista. Palestra magna que traz este relevante tema. Convidamos o doutor Pedro Rossi, mestre e doutor em economia pela Unicamp, formado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Trabalha com os aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro, com os impactos sociais da política fiscal e com o tema da taxa de câmbio e da política cambial. É pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, coordenador do Conselho Editorial do Brasil Debate, autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, vencedor do Prêmio Brasil de Economia do COFECOM de 2016, co-organizador do livro Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. Senhoras e senhores, vamos receber com uma salva de palmas o doutor Pedro Rossi para a palestra magna neste primeiro dia de atividades. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa noite, aqui em Pernambuco, a convite do Charles e da FENAFISCO, a quem eu agradeço e deixo aqui um abraço a todos vocês, delegados e delegadas, senhoras e senhores aqui presentes. E aqui eu fui provocado a falar de um tema um tanto complexo, um tanto difícil, e me parece muito oportuno. Um tema de uma abstração maior do que tem sido tratado aqui, e que me parece o pano de fundo para a discussão que vai se seguir nos próximos dias, que é a relação Estado e mercado. Na verdade, o título coloca dessa maneira: nem sempre foi assim, Estado versus mercado, as duas visões da organização da ordem capitalista. Eu começo fazendo uma breve qualificação do tema. Eu não vou chateá-los com muita teoria, com muitos problemas conceituais, mas eu vejo que não há antagonismo na relação Estado e mercado. São instituições absolutamente complementares, inseparáveis em uma ordem capitalista. Não há essa oposição binária entre Estado e mercado. Isso é, de certa maneira, artificial. O que há são modelos de organização da ordem social, da sociedade capitalista, que combinam de forma diferente Estado e mercado. Em particular, há uma oposição entre o chamado Estado social e um Estado liberal ou neoliberal. Há uma oposição no sentido de responsabilidade sobre a ordem social, de visões diferentes sobre o próprio conceito de desigualdade, e é essa oposição que eu queria tratar aqui. Fazendo um primeiro ponto de esclarecimento, quando eu chamo Estado neoliberal, de maneira nenhuma eu quero trazer aqui um conceito pejorativo do neoliberalismo. O neoliberalismo é um conceito que foi criado nos idos da década de 30, 40 e usado pelos autores que criaram essa corrente teórica e política chamada neoliberalismo. O próprio Hayek, o próprio Friedman usaram o conceito de neoliberalismo para tratar das propostas de organização de uma sociedade capitalista. E o neoliberalismo é diferente do velho liberalismo. Esse sim trazia um certo antagonismo entre Estado e mercado.
O velho liberalismo achava que o Estado devia se restringir às questões de segurança. O resto era o laissez-faire, laissez-passer. A economia se resolvia sozinha. Era uma ordem natural que funcionava sem interferências. Essa era a ideia que estava por trás do velho liberalismo que predominou no século XIX e foi enterrado com a crise de 29, a ponto de ser refundado por um conjunto de intelectuais sob o nome de neoliberalismo. E o neoliberalismo traz o Estado para o centro, não o Estado social, mas o Estado como organizador de uma ordem jurídica, o Estado como organizador da concorrência, o Estado como aquele que zela pelo bom funcionamento do mercado, mas não é mais uma ordem natural, não é, portanto, um antagonismo entre Estado e mercado, é um Estado a serviço do mercado. Então, nesse sentido, o Estado no neoliberalismo tem que controlar as forças econômicas, para que não vire uma espécie de anarquia social, como propunham algumas correntes do velho liberalismo. O Estado tem que fazer uma espécie de código de trânsito, uma série de regras para o bom funcionamento dos mercados. É sintomático que nós estamos vivendo uma crise do neoliberalismo e ressurgem algumas correntes mais radicais do velho liberalismo. Você já deve ter ouvido falar no anarcocapitalismo. Vocês sabem o que é o anarcocapitalismo? O anarcocapitalista é o sujeito que acha que um sinal de trânsito é uma interferência indevida do Estado na sua vida. Logo, você deve tirar essa interferência, porque as pessoas não devem estar sujeitas a interferências do Estado. É uma visão radical que aí sim vê um antagonismo entre Estado e mercado. E o Estado é o objeto de destruição. E o que é o neoliberalismo? Ou qual é a lógica que está por detrás da nossa sociedade, da organização da nossa sociedade? É uma lógica onde a concorrência é o motor do sistema. A concorrência entre as empresas e a concorrência entre as pessoas. E a concorrência dentro do aparelho de Estado, que passa a incorporar a lógica do neoliberalismo. Isso cria uma situação social que gera resultados em termos de eficiência e resultados em termos de crises de sociabilidade. A ideia de uma sociedade de ganhadores e perdedores, dos losers e daqueles que ganham no processo de concorrência. A ideia de uma sociedade onde as pessoas têm que estar sujeitas ao risco, porque sujeitas ao risco, seu desempenho melhora. Enquanto se tiver um Estado te ajudando o tempo todo, o seu desempenho piora. Essa é a lógica que está por trás do sistema. É a lógica que está por trás, por exemplo, da reforma trabalhista. Se o trabalhador tiver menos direitos, ele vai se esforçar mais para garantir emprego, para garantir renda futura. Renda futura essa também que ele vai garantir no momento de se aposentar. Então a reforma da Previdência também se insere nesse processo. A ideia de menos direitos para as pessoas, para que essas pessoas de forma mais eficiente se dediquem ao seu trabalho. Essa é a ideia por trás da lógica da nossa sociedade. E há uma lógica também, pouco percebida por nós, mas que é muito importante, tem tudo a ver com a fala inicial do Charles, que é a ideia que nós naturalizamos a desigualdade. É uma coisa natural, nós não nos sentimos culpados nem responsáveis pela desigualdade. E isso também é um princípio dessa ordem. A ideia de que existe uma concorrência entre as pessoas, uma concorrência que vai gerar uma sociedade mais eficiente, que vai levantar uma maré junto com os barcos, todos. Ou seja, a vida de todos vai melhorar a partir desta concorrência. Por meio do crescimento, da tecnologia, todos vão ter uma vida melhor. Mas essa concorrência ela vai ser arbitrada por um mercado, e um mercado justo, que é juiz
merece mais e de quem merece menos. A ideia de que o mercado vai dar a você o que você merece. Portanto, a pobreza, nessa perspectiva, ela não é uma injustiça, ela é uma consequência de um mercado que dá a cada um o que cada um merece. Nesse sentido, a desigualdade ela é natural. A pobreza pode ser até indesejada, mas ela não é uma injustiça nesse sistema, porque há um árbitro da concorrência entre as pessoas, e esse árbitro está decidindo quem deve ganhar e quem deve perder. Isso explica muito da nossa sociedade, e aqui eu estou falando em termos internacionais, do aumento da desigualdade que predomina a partir da década de 80 no mundo todo, como mostra, por exemplo, o livro do Piketty, para o caso americano, para o caso europeu. E essa desigualdade ela é naturalizada. Essa ideia ela é conveniente para o sistema, um sistema que aumenta a desigualdade de uma maneira acelerada, e é conveniente, evidentemente, para as pessoas que se beneficiam desse sistema. Agora, essa naturalização da desigualdade, ela tem dois problemas. Não existe um mercado justo e meritocrático. Ou pelo menos um mercado justo e meritocrático é uma ideia extremamente controversa. Primeiro, o ponto de partida importa. Se a sociedade já é desigual, essa sociedade imediatamente compromete a ideia de meritocracia. O filho de uma pessoa nascida numa favela, quando for concorrer no mercado de trabalho com o filho de uma pessoa nascida numa família rica, ele vai ter dificuldades, e dificuldades que acompanham ele ao longo da vida. Essa criança pobre, ao nascer, tem mais chance de contrair uma doença, porque a qualidade dos hospitais é diferente. Essa criança pobre, ao crescer, ela vai enfrentar inúmeras dificuldades decorrentes da própria desigualdade social, dificuldades que se referem a acesso a direitos básicos, como por exemplo o próprio direito à vida. Uma criança que mora numa favela tem muito mais chance de falecer do que uma criança rica, de levar uma bala, como levou a menina Ágata, que era uma criança brilhante, e que por conta da desigualdade social sofreu esse problema. A sociedade brasileira traz problemas para um determinado grupo que são diferentes dos problemas de outro grupo. Então essa criança, ela vai passar por dificuldades que vão acompanhar a vida dela. Quando ela for para a escola, ela eventualmente vai ter que fazer uma jornada dupla, vai ter que trabalhar, porque os pais estão desempregados ou recebem pouco, ou vai ter que trabalhar em casa, porque vai ter que cuidar, fazer tarefas domésticas, coisa que a criança rica não vai ter que fazer. E com esse tempo livre, ela vai fazer outras coisas. Ela vai ter acesso à cultura, ela vai fazer curso de inglês, ela vai fazer intercâmbio na Nova Zelândia, enquanto a criança pobre não vai ter acesso a essas questões. Quando elas chegarem no momento de competir, não há meritocracia. Nesse sentido, para realmente haver uma meritocracia, é preciso uma atuação muito forte do Estado. E não é uma questão só de desigualdade de renda. Olha onde o Estado entra nessa história. O Estado entra na saúde pública, que vai garantir a saúde da criança quando nasce. O Estado vai ter que investir na segurança pública. O Estado vai ter que investir na educação pública. Vai ter que garantir renda para a família, para que a criança possa ter tempo livre depois da escola. Vai ter que garantir acesso à cultura. Vai ter que garantir uma série de questões que dependem de gasto social, de gasto público. Ou nós não queremos uma sociedade meritocrática? E gasto público é justamente o alvo da sociedade brasileira e de várias sociedades mundo afora. A ideia de cortar gastos para tornar o Estado mais eficiente. Bom, mas e a sociedade e a desigualdade social nos seus vários aspectos?
e a chance das crianças brasileiras. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu estou questionando essa lógica para dizer, olha, uma sociedade meritocrática, ela precisa garantir condições básicas para as pessoas. E essas condições exigem, sim, uma atuação do Estado por meio do gasto social, por meio da garantia dos direitos humanos. Para garantir direitos humanos, precisa de orçamento. Para garantir a queda na mortalidade infantil, como aconteceu no Brasil até 2017, foram 25 anos de queda da mortalidade infantil. E em 2017 a mortalidade infantil voltou a aumentar. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido do ponto de vista social, do ponto de vista das escolhas da sociedade. E junto com o aumento da mortalidade infantil, nós observamos uma queda no orçamento para os condicionantes da mortalidade infantil. Queda do orçamento para saneamento básico, queda do orçamento para saúde, queda de transferências sociais que garantem condições das famílias, que têm as crianças, que têm as gestações. Por que a sociedade brasileira simplesmente não falou, isso daqui é prioridade, nós temos que organizar os recursos e arrumar dinheiro de onde for para que isso não aconteça? Não aconteça uma tragédia como é o aumento da mortalidade infantil, que é um desrespeito aos direitos humanos, um desrespeito aos tratados que nós assinamos de direitos humanos, que é um desrespeito à própria Constituição brasileira. Mas não, a sociedade brasileira, entre aspas, optou por um caminho de que não há nada a fazer senão cortar os gastos. E aí a gente tem esse tipo de resultado. E isso vale para vários setores. O aumento no desmatamento da Amazônia aconteceu junto com a redução do gasto ambiental. Não tinha dinheiro para colocar nos carros dos órgãos de controles ambientais para fazer a fiscalização. Isso faz sentido? Será que a sociedade brasileira não gostaria de ter uma continuidade da redução do desmatamento? Que durante mais de 10 anos se reduziu o desmatamento da Amazônia? Então todas essas questões que eu estou colocando se contrapõem a uma ideia de que o Estado não precisa ter uma atuação contundente do ponto de vista social. Mas há outra ideia um pouco mais teórica, conceitual, de que essa meritocracia no capitalismo ela é difícil, que é uma ideia bastante simples. O capital torna a meritocracia impossível. Estou falando uma coisa que pode dar nó na cabeça de alguns. O capital torna a meritocracia impossível. Por quê? Por mais que as pessoas tenham a mesma capacidade de trabalho e que existe de fato um mercado justo que vai dar o que cada um merece, vamos supor aqui que o Charles e eu temos a mesma capacidade de trabalho e o mercado vai dar um salário para nós que seja um salário justo, de 15 mil reais. Para mim, 15 mil reais para o Charles. Mas eu tenho um capital e o Charles não tem. Eu tenho um apartamento e o Charles não tem um apartamento. O Charles aluga o meu apartamento e o Charles vai me pagar 3 mil reais dos 15 mil reais dele. Veja, temos a mesma capacidade de trabalho, mas o Charles está me transferindo uma renda dele e eu tenho mais dinheiro que ele, no final das contas. Isso vale para tudo. Se eu tiver dinheiro no banco, aplicado em títulos da dívida pública, o Estado está me transferindo recursos, transferindo de alguém, da população brasileira. Se eu tiver uma ação, uma empresa está me transferindo recursos, e essa empresa pega esses recursos com a própria população, com a venda de produtos, e por aí vai. Qualquer capital é uma transferência de recursos. Logo, sociedades com grande concentração no capital, elas promovem a desigualdade. É da natureza do sistema. Daí a justificativa de ter um olhar sobre o grande capital, um controle social sobre o grande capital, para evitar que essa sociedade se transforme em algo feudal, com uma desigualdade grotesca. Essa é a preocupação do Piketty. Uma sociedade que vai acumulando capital, acumulando riqueza e se torna cada vez mais desigual, o que compromete até as próprias democracias. E é uma discussão que está a todo vapor nas economias centrais.
As democracias das economias centrais estão colapsando por falta de representatividade. As pessoas já não se identificam mais com sistemas políticos. Isso tem tudo a ver com o próprio modelo neoliberal, com a lógica de funcionamento do sistema, né? Porque essas democracias, elas ganharam aderência justamente pelo fato do Estado entregar à população serviços sociais, seguridade social, né? Entregar um nível de desigualdade mais baixo, entregar emprego. Isso gerava uma identificação com o sistema político. A partir da década de 80, quando esse processo de redução do gasto social foi acontecendo, houve um distanciamento da população dos próprios processos políticos. E agora o que a gente vê mundo afora são pessoas desesperançosas, elegendo políticos populistas, políticos que prometem coisas, que prometem soluções fáceis, buscando uma volta de um sentimento moral, religioso, ou a volta da segurança pública, apontando culpas para os imigrantes, por exemplo, como o caso europeu, como é o caso americano, para os mexicanos. E isso tem causado uma inquietação internacional. As democracias não estão respondendo aos anseios da população e tem gerado fenômenos eleitorais, como o Trump, fenômenos eleitorais como o Brexit, com o crescimento do radicalismo de ambos os lados, da direita, da esquerda, nos países europeus. É um mundo em transformação, para alguma coisa que ainda não nasceu. Nós vivemos uma crise do neoliberalismo, mas nós não temos ainda algo que se apresente como substituto desse sistema. Nós temos um mal-estar social, mal-estar ambiental. Nós temos uma crise de sociabilidade. As pessoas sofrem uma pressão enorme de terem que apresentar um resultado, de não serem um loser do sistema, de um sistema que gera perdedores e vencedores. Há uma crise social, à procura de respostas. E aí, caminhando aqui para o final, respeitando aqui o nosso tempo, a nossa paciência, eu queria lembrar a vocês que nem sempre foi assim, como propõe o título. As sociedades capitalistas do pós-guerra tinham uma ordem social completamente diferente, que apresentou um crescimento econômico sem precedentes na história do capitalismo, que apresentou uma redução da desigualdade sem precedentes e garantia de direitos, de uma rede de segurança social muito forte. Eu não quero aqui dizer a vocês e nem idealizar um determinado modelo, que é um modelo historicamente determinado, um contexto muito específico. Mas pior do que idealizar é esquecer o passado. Há lições que a gente pode aprender com o passado do sistema capitalista. E o passado do pós-guerra, ele é muito específico. Não tem como repetir aquela história. Porque é uma sociedade que se organiza depois de uma catástrofe que é a Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos, se contar com o lado oriental da guerra. E a catástrofe que foi o entre guerras, que aniquilou a ideia do velho liberalismo, né? Que a partir da crise de 29 gerou o ressurgimento dos nacionalismos, gerou ressurgimento de autoritarismos e gerou também novas ideias, né? Uma rejeição total ao liberalismo, tanto do lado da extrema-direita e do fascismo, quanto do lado democrático, que é o exemplo do Roosevelt nos Estados Unidos, com o New Deal. As lições do entre guerras e a catástrofe da Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para montar os estados de bem-estar social que surgiram depois da Segunda Guerra. E esses estados de bem-estar social, primeiro, eles aprenderam com a própria experiência de guerra. E a experiência de guerra não tem mercado organizando nada. A experiência de guerra é o Estado alocando os recursos. O Estado dizendo o que você tem que produzir
o que você tem que consumir, de que maneira nós vamos racionar os discursos, os recursos que nós temos e direcionar para o esforço de guerra. É uma sociedade unida com um objetivo, que é vencer a guerra. E essa união tem um reflexo imediato na economia. Não tem como ter liberalismo ou mercado funcionando livremente numa economia de guerra. E os países, como a Inglaterra, venceram a guerra. Venceram a guerra com a mobilização da sociedade, na produção, no direcionamento de recursos. E qual é a lição desse processo? Qual é o espírito que sai dali? O espírito de 45, como diz lá o documentário do Ken Loach. O espírito de 45 é: nunca mais nós vamos viver a catástrofe da guerra, nunca mais nós vamos viver a tragédia que foi o entre guerras. E mais do que isso, tudo é possível. Se a sociedade pode se unir para vencer uma guerra, organizar os recursos coletivamente da sociedade, a gente pode organizar os recursos da sociedade para vencer a paz, para garantir moradia, para garantir saúde, para garantir desenvolvimento. Esse era o espírito de 45 que reinou na Inglaterra. E esse espírito elegeu um cara chamado Clement Attlee, que é um sujeito do Partido Trabalhista, que disputou a eleição nada mais nada menos com Winston Churchill, que era o grande vencedor da guerra, que falava no rádio para as famílias inglesas. E as famílias inglesas disseram: não, o Churchill foi bom para a guerra, agora nós precisamos organizar a paz. E organizar a paz era organizar os recursos da sociedade para o bem-estar social. Era isso que o povo queria. Eles não queriam o que aconteceu depois da Primeira Guerra, que os soldados foram à luta e depois ficaram na miséria, largados nas ruas, amputados, pedindo dinheiro, sem um Estado para amparar. Essa é a história dos estados de bem-estar social. Ou seja, essa construção, ela não vai se repetir, como no caso inglês. No caso inglês, o que eles fizeram depois da guerra? Nacionalizaram os recursos naturais, carvão, as rodovias, as ferrovias, construíram um sistema de saúde exemplar no mundo, fizeram um programa de moradia sem precedentes, tudo isso organizando os esforços da sociedade, pensando na ideia da solidariedade comum que tinha surgido após a Segunda Guerra Mundial. Isso está longe de se colocar hoje, tá? Muito longe de se colocar hoje, a ponto de gerar uma ruptura no sentido de uma transformação completa desse sistema que nós vivemos. Mas isso traz algumas lições. Uma primeira lição é: o orçamento público, o papel do Estado, é a sociedade que decide. Nada mais é do que isso. O gasto público tem problema? Muito problema. Tem corrupção, tem falta de eficiência, tem tudo isso. Mas a sociedade pode resolver, alocar seus recursos de maneira a reduzir os seus problemas. E se, como o Charles colocou, se a gente se responsabilizar pelos nossos problemas, pela desigualdade, pela miséria, pela pobreza, pelo desmatamento na Amazônia, pela falta de cultura que queima museus históricos, nós podemos alocar os recursos da sociedade. E tem instrumentos, né? A FENAFISCO, a Anfip fizeram um documento brilhante sobre a reforma tributária e que toca nos pontos fundamentais. E aí, para terminar, falar rapidamente do caso brasileiro, nós não vivemos junto com o resto da sociedade capitalista, ou com o centro da sociedade capitalista, esse processo de construção do bem-estar social que eles viveram. O nosso estado de bem-estar social é um estado de bem-estar tardio, com a Constituição de 88, e que já pega os países centrais saindo, já com essa lógica neoliberal embutida. E nós definimos, sim, uma sociedade com direitos universais à saúde, à educação, com garantia de direitos do cidadão,
e deveres do Estado. E isso gerou um aumento do gasto público que não é só dos governos anteriores. Era também, desde a década de 90 que o gasto público e o gasto social em particular aumentam. Fernando Henrique, Lula, Dilma, o gasto social vem aumentando. Agora, nós não resolvemos muito bem como financiar esse gasto social. A sociedade topou construir um estado de bem-estar, mas não resolveu quem vai financiar. E aí esse financiamento veio da pior maneira possível, com impostos indiretos. De certa maneira, os ricos não pagam a conta. O Estado, com uma mão, dá os direitos sociais, os serviços sociais, as transferências sociais para os mais pobres, mas com a outra mão tira recursos por meio da tributação indireta. Isso é um problema da sociedade brasileira, e é um problema que deve ser endereçado numa proposta de reforma tributária. Não dá para discutir reforma tributária sem colocar o tema na desigualdade no centro. Esse é um tema fundamental da reforma tributária. Outros temas são muito importantes, o IVA, a questão da eficiência, melhorar a competitividade das empresas brasileiras, mas se nós vamos discutir reforma tributária, vamos discutir desigualdade também, porque por excelência a tributação é o instrumento para enfrentar a desigualdade no Brasil. E o que acontece hoje é o pior dos mundos. O governo continua tirando com a mão tributária, não há perspectiva de mudança qualitativa e substantiva dessa regressividade tributária, e por outro lado, nós temos mecanismos fiscais, regras fiscais, que garantem uma redução do tamanho do Estado ao longo do tempo e que inevitavelmente vai reduzir gasto social. É inevitável. Ou seja, o governo continua tirando com uma mão dos mais pobres e passa a reduzir ou deixa de dar com a outra mão, que é a mão do gasto. Então, do ponto de vista fiscal, são dois lados da mesma moeda, arrecadação e gasto. O nosso gasto social reduz desigualdade no Brasil, principalmente com educação e saúde, mas também com previdência, com RGPS. Isso é um ponto importante que fica escamoteado no debate público. E a nossa carga tributária é muito regressiva. Então, pensar desigualdade no Brasil é pensar uma política fiscal mais distributiva, é ampliar a capacidade distributiva da política fiscal. E isso melhorando a eficiência, sim, do gasto público, reduzindo desperdícios, reduzindo privilégios, mas ampliando o gasto social e não reduzindo o gasto social. Isso também é fazendo uma reforma tributária, que zele pela eficiência, pela competitividade das nossas empresas, que tome cuidado com o tema do federalismo, mas que também enfrente a questão do imposto sobre a renda e sobre a riqueza. Então o Brasil, nesse processo, e aí eu sou otimista, e eu termino aqui, Charles, com essa mensagem otimista, se é que alguém pode ser otimista nesse contexto que nós vivemos, né? O Brasil, ele acompanha movimentos internacionais. Essa crise internacional que vem desde 2008 se arrastando e que agora está gerando fenômenos políticos, também gera fenômenos políticos no Brasil. Também gera mudanças de mentalidade, também gera as ideias novas, novos quadros, novos intelectuais, novas formas de pensar os sindicatos. Aqui está o Charles, aqui, e a fala inicial dele me deixou muito feliz. Novas formas de preocupação social, uma reação a um individualismo exacerbado que predominou nos últimos anos. Enquanto funcionava, todo mundo achava, esse é o caminho. O caminho é, de fato, o individualismo, a concorrência entre as pessoas, está tudo melhorando e vamos lá. Agora não é mais, isso não é mais consenso. Existem novas ideias. Então nós estamos vivendo um mundo em transformação, onde o velho está agonizando, mas o novo ainda não surgiu. E eu acho que é o momento da gente pensar, da gente fazer esforços coletivos, como esse que está sendo feito aqui,
e discutir temas que são fundamentais para o futuro do Brasil e para o futuro do sistema internacional. Então eu fico muito feliz, e aqui deixo a minha mensagem final, agradecendo a FENAFISCO, agradecendo o Charles, agradecendo vocês pela audiência, pela paciência, e fico muito esperançoso também que esses debates se reproduzam e gerem efeitos em termos políticos e incidências que possam melhorar a nossa vida. Muito obrigado.